Bom, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Galerinha, mais uma vez, não desistam aí de estudar, falta um mês aí para o Enem, né? Então vamos continuar, vamos pegar firme, não vou desistir, vamos continuar postando vídeos aí no canal para ajudar vocês, que falta um mês, e bora lá para as questões, tá bom? Então tá. A gente está corrigindo o Enem de 2019, lembrando que essa é a segunda aplicação, né? A gente já fez a primeira, mas vamos fazer a segunda também para ajudar vocês. Caderno azul, beleza? E agora a gente vai para a questão 9. A questão 9, ela traz um texto engraçado, né? Um texto aí do folclore nacional, olha só. Ele se chama A Porca e os Sete Leitões, né? Olha só, o texto descreve o seguinte: é um mito que está desaparecendo, pouca gente conhece, e é provável que a geração infantil atual desconheça. Em nossa infância, em Botucatu, ouvimos falar que aparecia atrás da igreja de São Benedito, no Largo do Rosário, aparece atrás das igrejas antigas. Não faz mal a ninguém, pode-se correr para apanhá-la com seus barroquinhos, que não se conseguirá. Desaparecem no lugar costumeiro da aparição, a qual se dá à noite, depois de terem cumprido a sina. Em São Luís do Paraitinga, informaram que se a gente atirar contra a porca, o tiro não acerta. Ninguém é dono dela e por muitos anos apareceu atrás da igreja de Nossa Senhora das Mercês, na cidade onde nasceu Oswaldo Cruz. Beleza, né? Esse conto aí, né? O folclore nacional, olha só. Aí a pergunta vai descrever o seguinte: os mitos são importantes para a cultura porque, entre outras funções, auxiliam na composição do imaginário de um povo por meio da linguagem. Esse texto contribui como patrimônio cultural brasileiro porque, olha aí a pegadinha, né? Porque, olha só, letra A, preserva a história da tradição oral. B, confirma a veracidade dos fatos narrados. C, identifica a origem de uma história popular. D, apresenta diferentes visões sobre a aparição. Ou E, reforça a necessidade de registros das narrativas folclóricas. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausar o vídeo, tentaram fazer, deixa eu só confirmar aqui isso mesmo. Bom, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, olha só, vai se tratar aí, né, ela contribui como patrimônio cultural brasileiro, por quê? Porque ela vai preservar uma história da tradição oral, contada, falada, né, apesar de ser uma questão aqui escrita, tá, gente? Vai se preservar uma tradição oral, né, falada aqui no caso, né? Olha só, por quê? Aqui no caso é um mito que conhece, provavelmente que a geração infantil desconheça. Aí ele descreve assim, olha só, informaram que ninguém é dono dela. Aqui no caso, pelo conto, o folclore aqui, né, é um mito, pelo fato de ser um mito, né, que está desaparecendo, que pouca gente conhece. Aqui no caso, mito, lendas também, que são passadas de gerações em gerações. Aqui no caso, vai se preservar aí uma história da tradição oral. É algo que muitas vezes não é anotado, não é escrito em livros, né? Aqueles contos folclóricos, aqui no caso, aquelas lendas. Então, são aí passados de gerações para gerações, contados, né? O avô, por exemplo, né? O avô contava para o neto que houve tal fato, houve tal história. Então, não é algo que é anotado no papel, mas sim, não deixa de se preservar aqui no caso, né? Aqui, por isso que se preserva uma história da tradição oral. Não deixa de se preservar, não deixa de ser algo aqui, no caso, folclórico, né? Da cultura aí, que é passada de geração. Por isso aqui que esses mitos vão ser importantes aí para a cultura, em relação às funções. Aqui no caso, apesar dele não ser escrito, né, aqui, né, na composição do imaginário de um povo da linguagem, vai ser um patrimônio cultural. Lembram de patrimônio cultural, que inclusive cai muito no Enem, né, material e imaterial? Então, aqui vai se tratar de um patrimônio cultural também, apesar dele não estar sendo escrito, ou em livros, né, ou documentários, vai ser algo que vai se tratar de uma cultura, de uma tradição, né, passada de geração para geração. E por isso aqui que vai se preservar uma história da tradição oral. Por quê? Porque ela é falada, é contada
contada, tá bom? Aqui no caso é um conto, é contada, ela é transmitida através de contos, tá bom? Da oralidade, passada de geração para geração através das histórias contadas, beleza? Olha só por que não são as outras. Confirma a veracidade dos fatos narrados? Não, né? Aqui no caso nada a ver, né? Não faz sentido. E até porque é um mito. Então não é porque aqui o texto vai contribuir para ser patrimônio cultural brasileiro porque confirma a veracidade dos fatos? Não, né? É um mito, inclusive. Então não é por conta disso. Identifica a origem de uma história popular. Aqui no caso, apesar de ser um conto popular, né, passado de geração para geração, não é isso que vai fazer aí, vai contribuir para ele ser um patrimônio cultural brasileiro. Aqui no caso, é justamente pelo fato de ser uma tradição oral, né? O conto passado aí através de gerações para gerações, através da oralidade, tá bom? Então, aqui no caso, vai se preservar uma história da tradição oral. Isso que vai fazer dela um patrimônio cultural, tá bom? Então, não é a origem da história popular. O que é além da origem de uma história popular, tá bom? Então, por isso que também não é letra C. Então, cuidado. Olha só, D. Apresenta diferentes visões sobre a aparição. Nada a ver, né? O fato é que isso é um trecho da história. Não é isso que faz dela aí um patrimônio cultural, né? Olha só a letra E. Reforça a necessidade de registros das narrativas folclóricas. Tá, mas reforça o quê? Né? Para reforçar, aqui no caso seria reforçar o quê? Aqui no caso, por isso que o que vai se tratar de ser aqui no caso, de fazer dela um patrimônio cultural brasileiro, vai ser por preservar uma história. Olha só, preserva uma história da tradição oral, porque ela preserva uma história. Não é só reforça a necessidade dos registros, tá? Mas que registros? Por que devem ser reforçados? Por isso que também não é a letra E, porque ela preserva, a palavra-chave aqui é preservar uma história, conservar uma história, tá bom? Entenderam? Olha só a diferença. Por isso que vai ser a letra A, beleza? Vai se preservar aqui. Esse texto vai contribuir... Desculpa. Esse texto aqui vai contribuir para ser um patrimônio cultural brasileiro, porque vai se preservar uma história da tradição oral. Vai se preservar essa história através de contos, de gerações para gerações, tá bom? Por isso que vai ser a letra A, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento, bons estudos para vocês. Não desistam aí de estudar aí, tá faltando um mês pro Enem. Desejo boa sorte para vocês. Continuem estudando, tá bom? E até a próxima. Bons estudos e vejo vocês nas próximas questões de linguagens.